Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui de volta. Nossa revisão, então, para o concurso do Conselho Federal de Odontologia. Nós tivemos uma primeira aula que foi uma questão mais geral ali, a gente falou da parte mais da ética. Agora nós vamos entrar um pouco mais na parte específica, as legislações específicas ali. A gente está dentro ainda dos conhecimentos complementares, então aquela aula passada, com essa aula e com o primeiro aulão que eu fiz também da Lei 4.324, eu acho que arremata bem a parte de conhecimentos complementares, ou seja, os principais pontos ali a gente consegue dar uma olhadinha, claro que não cobre 100%, mas daquilo que a gente acha que tem mais perspectiva aí, tá bom? Então, pessoal, eu já peço aí desde o início que você deixe aqui o seu like, aqui, se inscreva aqui, vamos tentar bater 5.000 inscritos aqui para a gente motivar a gente a gravar mais vídeos cada vez mais aí. A gente está pensando fazer também na sequência o para a parte específica, a parte de administração geral e direito administrativo. Mas antes eu preciso do seu apoio, do seu carinho aqui para falar como é que tá, se você está gostando, se não está gostando também da aula, sugestões aqui. E vamos que vamos, para não enrolar muito, tá bom? Pessoal, é o seguinte, a parte aqui, a prova, lembrando que nós estamos aqui utilizando como referência, como revisão nossa, a prova que foi aplicada lá no Acre, tá? Para o Conselho Regional do Acre lá. É uma prova que eu achei muito bacana, analisando as provas anteriores, eu acho que ela está bem alinhada, acho que dá para a gente aproveitar, é uma forma de revisar ali, ou quem não estudou, perceber mais ou menos qual que é o caminho nessa reta final, tá joia? Então paramos lá atrás na questão 58, agora vamos para 61, 62, 63, os itens seguintes, tá bom? De acordo com o decreto 68.704 de 71, que regulamenta a Lei 4.324 de 64, que institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, julgue os itens, tá bom? Pessoal, eu já gravei um aulão com vocês da Lei 4.324 dos pontos que eu acho que a banca pode cobrar, daqueles pontos que você tem que ficar de olho, tá? Essa Lei 4.324, eu até falei no aulão, ela é regulada aqui pelo Decreto 68.704, ou seja, tudo que eu falei aquele dia naquele aulão, se você não acompanhou, eu vou deixar embaixo aqui, tudo que você acompanhou naquele aulão, ele está no decreto, está contemplado no decreto, o decreto é um pouco maior, mais amplo, ele detalha um pouco mais, mas se você não tiver condições de acompanhar o decreto, pelo menos a Lei 4.324 você tem que assistir, o nosso aulão da 4.324. Porque certamente você vai conseguir resolver boa parte das questões dos dois aqui, quando vierem aqui as questões, tá joia? Então vamos lá, o item 61 falou bem assim, ó. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais possuem a atribuição de fiscalizar a odontologia. Então ele está falando aqui, ó, do Conselho Federal e do Conselho Regional, e ele está falando das atribuições, ó. Quais são as atribuições do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais? Isso aqui, pessoal, é o básico, é o ABC, tá? É o trivial para você que está fazendo um concurso de conselho. Seja qual for, se eu estou fazendo um concurso para o Conselho Federal de Farmácia, o mínimo que eu tenho que saber é a atribuição do Conselho de Farmácia, tá? Então aqui não é diferente. Ele está falando da atribuição do Conselho e ele vem e traz para a gente que aqui a atribuição é fiscalizar a odontologia em todo o país e defender o livre exercício da profissão, beleza? Contudo, não podem realizar julgamentos de infrações à lei e à ética. Opa, peraí, vamos lá. Gente, a gente encontra fundamentação para isso aqui, tanto no decreto quanto na lei. Na Lei 4.324, ela já no seu artigo 2º, ela já vai falar sobre as atribuições. Então, a 4.324, eu gostaria que você pegasse aí, lá no artigo 2º, tá? Abra aí no artigo 2º e gostaria que você também observasse lá no decreto, lá no 68.704 de 71, eu gostaria que você desse uma olhada no primeiro artigo, tá? No artigo 1º, tá bom? Do parágrafo único lá, beleza? Você vai ver que justamente ele vai detalhar que o campo de atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, ele envolve sim a apuração de infrações à lei e à ética, tá? Senão não faz sentido, essas são as atribuições básicas. A atribuição principal do Conselho não é emitir carteirinha, talvez é muito mais relevante para ele observar como é que está acontecendo o exercício da profissão ali, no que tange a lei e a ética,
da odontologia do que por si só emitir carteirinha, tá? É muito mais além, é um órgão importantíssimo, tá? Tanto o federal quanto os regionais. Então, ele vai pegar tudo, né? Então, lá no decreto, por exemplo, ele fala: cabem aos conselhos regionais, federal e regionais, ainda como órgãos de seleção, a disciplina, a fiscalização da odontologia em todo o país e a defesa do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das infrações à lei e à ética, tá? Algo muito parecido vai estar lá no artigo 2º da Lei 4.324. Então, as atribuições aqui dos conselhos, elas envolvem bastante coisa. Então, a questão de fiscalizar a odontologia em todo o país, defender o livre exercício da profissão e, além disso, avaliar, realizar julgamentos das infrações à lei e à ética, tá bom? Então, o item aqui, com isso, ele fica errado, tá? Então, o item aqui fica errado por esse detalhe aqui, ó. Perceba que quando a banca veio aqui falando contudo, ela já bagunçou e já ferrou. Então, essa parte aqui ferrou com tudo, tá bom? 62. O Conselho Federal de Odontologia será composto de membros efetivos e de suplentes. Com mandato, ó. Então, beleza. Ele está falando de quem aqui? Conselho Federal de Odontologia. Então, ele está falando do CFO, o órgão que você vai trabalhar. Ele quer saber a composição. Pessoal, a composição nós falamos isso e batemos muito nessa tecla lá nosso aulão da Lei 4.324. Isso aqui é o básico e eu tenho certeza que estará na sua prova. Eu tenho certeza absoluta que esse item de composição ou do CFO ou do CRO, do Conselho Regional, ele estará na sua prova. E aí tome muito cuidado, tá? O CFO, pessoal, a banca sempre tenta inverter, trocar o quantitativo. Então aqui ele falou que o Conselho Federal será composto de membros efetivos e suplentes com mandato de 3 anos, tá? Escolhidos por eleição secreta, sendo necessário que os membros possuam nacionalidade brasileira, tá? E aí ele vem e fala bem assim: a qualidade de cirurgião, dentista e inscrição em conselho regional, tá? Então aqui, pessoal, ele está trazendo os detalhes, os requisitos, tá? Eu até pensei que ele ia falar da composição, ele nem falou aqui, mas a composição eu estou apostando como certeza para a sua prova, tá? Vamos relembrar aqui então os requisitos. Então, primeiro, a composição. A composição, nós temos 9 membros, tá? 9 membros aqui, mais os seus suplentes, os seus respectivos suplentes, tá joia? E aí, o mandato, é importante aqui, ó, o mandato. O mandato aqui é trienal, tá? A eleição aqui, eleição, aqui vai ser o quê? Com escrutínio secreto, tá? Então aqui, ó, secreto, ok? E aqui a gente vai envolver um quórum de maioria absoluta, tá? Se você observar, tanto a lei quanto o decreto, o tempo inteiro ele vai se referir à maioria absoluta, tá? Dos delegados eleitos dos conselhos regionais. Então aqui são os requisitos básicos. Além disso, logicamente, tem a questão de qualidade de cirurgião, tem que ser cirurgião dentista, nacionalidade brasileira e inscrição no conselho regional, tá bom? Então, esse aqui são os requisitos do CFO, Conselho Federal. Cuidado, pessoal, que para o Conselho Regional, e já caiu em prova, nós mostramos isso aquele dia no aulão, que o Conselho Regional, nós teremos ali o detalhamento de que lá serão 5 membros, tá? Então, cuidado, porque o CRO, vou até colocar de outra cor aqui para você, ó. O CRO, para você não errar, no CRO, eu terei aqui, pessoal, a diferença entre eles é porque aqui eu terei 5 membros, mais os seus respectivos suplentes, tá? E além disso, nós teremos a questão da votação, a maioria absoluta, votação secreta e tal, aquela coisa toda, certo? E tem o detalhe lá da questão do mandato, tá? Que lá vai ser bienal, ok? Então não vai ser trienal, aqui vai ser bienal. Então cuidado, ó. O Conselho Federal tem mais membros e é por mais tempo o mandato. O Conselho Regional, ele vai ter menos membros e vai ter um mandato por menos tempo. Então, um é 9 e tri e o outro é 5 e aqui bienal, beleza? Não vai errar isso na prova, porque vai cair isso na sua prova com toda a força do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Então, com isso, pessoal, o item 62,
ele fica certo, tá? Ele fica certinho aqui. E onde está isso? Nós temos isso lá no decreto, no decreto, a gente tem lá no artigo 5º, tá? E também no 6º, certo? No artigo 5º e no 6º. Mas se vocês observarem, logo no início lá, acho que é o 2º, salvo engano é o 2º da Lei 4.324, ele também vai trazer lá, é o 2º ou 3º, agora fugiu da minha cabeça aqui, acho que é o 2º ou 3º, tá lá também a composição, beleza? Então o item tá certo. Avançando aqui, pessoal, próximo item, nós temos aqui a acumulação do mandato de membro do Conselho Federal com membro do Conselho Regional, com de membro de Conselho Regional, ou seja, o cara é membro do Conselho Federal e membro do Conselho Regional. Sobre essa acumulação, é possível desde que exista compatibilidade de horários. Então, o 63 aqui está querendo verificar contigo a questão da compatibilidade de horários. Se pode, desde que haja compatibilidade de horário, eu posso então ser membro dos dois conselhos, tá? Então, pessoal, esse item aqui, ó, ele tá errado, tá? É vedada a acumulação de mandato de membro do Conselho Federal com de membro de Conselho Regional. Então, eu não posso ser membros dos dois conselhos, tá? É vedada essa acumulação aqui. E nós vamos encontrar isso aqui lá no decreto. No decreto, anota aí, vai estar lá no artigo 6º, tá? Artigo 6º do decreto, ele vai estar falando que não pode, mas isso também está espalhado ali em algum lugar da Lei 4.324. Isso também está por lá, você vai encontrar com toda certeza. Aqui acho que é o 3º mesmo, tá? Vou voltar aqui, ó. Aqui acho que é lá na Lei 4.324, eu acho que é o artigo 3º, tá? Que vai estar falando isso aqui. Eu acho que eu tenho certeza agora, é o 3º. Beleza? Pessoal, então é isso. Essa parte aqui é a parte que cobrou a questão do decreto 68.704 e 4.324, tá? Isso nesse concurso aqui. Então perceba que todas as questões a gente consegue fundamentação tanto aqui no decreto quanto na lei. Ou seja, isso vai acontecer na grande maioria das questões, tá? A chance da prova ir mais na lei do que no decreto é interessante, assim, o meu pensamento é que ela tende a ir mais na lei do que no decreto, mas você estudando a lei, você vai estar estudando o decreto indiretamente. Agora, vai ter coisa, às vezes, no decreto, um detalhamento a mais que não vai ter na lei, mas eu estou torcendo, estou apostando muito que a prova vai cobrar o que for comum, que é o caso que aconteceu aqui. Tá tudo comum aqui nos dois, tá bom? Avançando aqui, pessoal, a gente tem aqui o 66, tá? A gente está falando aqui da resolução número 63 de 2005, que aprova a consolidação das normas para o procedimento nos conselhos de odontologia. É uma norma, pessoal, que para o concurso do CFO, eu estou apostando que venha um pouco menos e apostando que venha um pouco mais questões aqui do decreto e da lei, tá? Mas se a gente for observar, nesse concurso lá do Acre foi o contrário. Caiu mais questão da resolução do que do decreto e da lei, tá? Sei lá, meu coração está sentindo que ele pode fazer o contrário no concurso do CFO, tá bom? Mas vamos ver aqui, a gente tem que estar preparado para os dois, a gente tem que acompanhar os dois. Vamos ver aqui o que foi cobrado lá. 66. A inscrição em conselho regional, ela poderá ser provisória ou temporária, tá? Então aqui ele está falando dos tipos de inscrição, tá? Sobre a inscrição no conselho. Então, quais são as formas que nós temos de inscrição, tá? Então, pessoal, se vocês observarem, lá na resolução 63, se você abrir aí sua resolução, você vai ver lá no artigo 107, tá? Ele vai detalhar e falar, ó, a inscrição no Conselho Regional poderá ser da seguinte maneira. Então, ele vai falar aqui, ó, principal. Então, poderá ser uma inscrição principal. Você vai poder ter uma inscrição provisória. Você vai poder ter aqui uma inscrição temporária. Você vai poder ter uma inscrição secundária. E você vai poder ter uma inscrição remida. Tá?
Essas são as formas de inscrição que estão lá no 107, tá? Aí olhando para essas, eu já vou falar, já vou explicar, tá? Cada tipo de inscrição que é essa aqui. Mas antes, observando aqui a nossa questão, a questão falou assim, ó, a inscrição em conselho regional poderá ser provisória ou temporária. O que você marcaria nessa prova aqui? Pensa aí comigo, o que você marcaria nessa prova? A banca, pessoal, ela considerou aqui o item como certo, tá? Ela considerou o item aqui como certo. Porém, é uma questão bem polêmica. Por quê? Nós acabamos de ver que no 107 ele está falando que são 5 formas. Quando ele traz que a inscrição poderá ser provisória ou temporária, a impressão que ele está dando aqui, que o examinador está colocando, é que só pode ser ou provisória ou temporária, tá? Mas tem aqueles, como a banca Quadrix ela está indo na perspectiva da banca Sebrasp, daquela ideia de que se está incompleto está certo. Há quem diga que olha aqui e fala, não, mas ele quis dizer, é porque assim, são 2 modalidades que estão lá. Ele não disse que era somente essas, mas ele disse 2 que estão lá. Beleza. Mas muita gente ficou muito chateado com esse gabarito. Por quê? Com razão. Porque no meu entendimento também, a impressão que eu tenho é que quando a banca traz um negócio desse, ela quer deixar o cara desesperado na hora. Porque o cara leu, são 5 modalidades. A banca vem e fala, ó, poderá ser provisória ou temporária, o cara vai acreditar que só tem essas 2, muitas vezes, com essa questão aqui. Mas como eu disse, vai ter gente que vai falar, não, poderá ser essa ou essa, mas também poderá ser aqui qualquer uma das outras, tá? Então é ruim quando a banca faz isso, porque o candidato, ele fica sem saber por onde vai, né? Sem saber. Aqui a banca entendeu que seria nesse sentido, de que ela está trazendo 2 das 5, tá? E aí ela entendeu que está certo, porque são 2 das 5. Mas muitos candidatos aqui marcaram errado, porque sabiam que era 5 e falaram, não, tem mais, tem outros tipos, tem a principal, tem a provisória, tem a remida, tá? Então, já destaco para vocês que esse item 66, ele foi polêmico, assim, ele causou uma certa chateação da galera, tá? E aí, pessoal, lá no 107, ele destaca quais são os tipos de inscrição e ele vai avançando, explicando o que é cada um deles e as regras dentro de cada um, tá? Então, é isso que vai acontecendo por lá. Eu vou aqui voltar no item 67, vou ir para o item 67, porque ele vai falar da mesma coisa e aí a gente vai avançando um pouco aqui, tá bom? Então, vou parar por aqui vou aqui na questão e volto aqui no desenho. 67 ele falou assim, ó, não é possível ao cirurgião dentista estrangeiro realizar inscrição no Conselho Regional, mesmo inexistindo restrição ao exercício profissional no Brasil. Então, ó, não é possível ao cirurgião dentista estrangeiro realizar inscrição no Conselho Regional, mesmo inexistindo restrição ao exercício profissional no Brasil. Ou seja, ele está falando que a legislação brasileira fala que não tem nenhum problema, só que ele está dizendo que não é possível, ou seja, que a resolução fala que não é possível isso, tá? Meio confuso, né? Aqui é meio contraditório, mas vamos lá. Vamos entender qual que é o tipo de inscrição aqui, tá, pessoal? A temporária, lá no 122, você vai encontrar falando que a inscrição temporária é aquela que se destina ao cirurgião dentista estrangeiro com visto temporário ou registro provisório, desde que não haja restrição ao exercício profissional no país. Então, assim, a legislação, a própria questão falou que a legislação mesmo ela não supondo que ela não traga, né, mesmo não trazendo e tal, seria vedado, mas não, ó, a temporária então é do estrangeiro, tá? Então o estrangeiro vem aqui para o Brasil, é cirurgião dentista, quer exercer aqui temporariamente e tal, quer ter um registro provisório aqui, essa é a inscrição temporária, então do estrangeiro, tá? Então o estrangeiro fará essa temporária. Aí a gente tem, avançando no decreto, na resolução, a gente vai ter mais à frente lá, eles vão falar da provisória, tá? A provisória, ela é aquela que está obrigado o cirurgião dentista recém-formado, ainda não possuidor do diploma, para exercer as atividades odontológicas. Então, aquele cirurgião dentista recém-formado, que ainda não tem o diploma, ele pode pedir a inscrição provisória, tá? Então aqui, ó, é o recém-formado,
recém-formado. Recém-formado, enquanto ele não pega o diploma, ele obtém a provisória, tá? A inscrição secundária. A secundária, pessoal, é aquele profissional que quer exercer a profissão na jurisdição de outro conselho, ou seja, eu sou inscrito no CRO-DF e aí eu quero exercer temporariamente ali no CRO Goiás. Então eu solicito ali uma inscrição secundária e eu quero exercer ali então em outro lugar, fora da minha jurisdição original, ou seja, eu sou dessa jurisdição do DF e eu quero atuar fora. Então eu peço lá uma inscrição secundária. Então aqui, ó, fora da jurisdição. Tá? Fora da jurisdição. Aí avançando, pessoal, a gente tem mais para frente falando da inscrição remida, tá? A remida, ela é aquela concedida automaticamente. Então essa aqui, ó, é concedida automaticamente, tá? Automaticamente pelo Conselho Regional ao profissional com 70 anos de idade que nunca tenha sofrido penalidade por infração ética, independendo da entrega de certificado. Então, ó, automaticamente aqui ao profissional com 70 anos de idade, tá? Então aqui é do idoso, a carta, entenda assim, a inscrição do idoso aqui, ó, tá? É a inscrição remida, tá? Então aqui, ó, 70 anos de idade ao profissional com 70 anos de idade que nunca tenha sofrido penalidade. Então, sem penalidade, tá? Então, beleza. Então, aqui tranquilo, a remida dos 70 anos do idoso aqui, 70 anos de idade sem penalidade, ela é concedida automaticamente. A secundária é fora da jurisdição, quando você quer atuar fora da jurisdição. A temporária é para o estrangeiro que esteja aqui no Brasil. A provisória é do recém-formado e a principal é aquela feita no conselho para exercer a atividade principal. Então é a comum, tá? É a normal que você pede. As outras são casos excepcionais. Então aquele registro padrão, eu até vou colocar aqui, ó. A principal é a padrão, tá? É aquela que você vai lá normalmente fazer o pedido quando você está totalmente enquadrado ali nos requisitos básicos, tá? Aqui a gente tem uma diferença aqui, porque a provisória, você ainda não está 100% porque você não tem o diploma. Então, você ainda não pode exercer pegar a profissional, daí para a modalidade profissional, porque falta um requisito que é o diploma. Mas aí você pega excepcionalmente a provisória, chegou o diploma, você solicita então a principal, que aí seria a padrão, tá joia? Então aqui são os tipos de inscrição que nós temos lá na resolução 63 de 2005. Então nós tivemos aqui o primeiro item 66, ele falou dos dois tipos, nós já conversamos sobre isso. Vamos verificar aqui o 67, se o 67 ele está correto ou não, tá? Para verificar se está coerente ou não. Não é possível ao cirurgião dentista estrangeiro realizar inscrição no Conselho Regional. Bem, nós vimos que é possível, tá? Então o item já está errado aqui, beleza? 68, pessoal. O Conselho Federal de Odontologia concederá reconhecimento ao curso de especialização promovido por instituição de ensino superior e credenciamento a curso de especialização promovido por entidade da classe registrada no Conselho Federal. Então ele está falando aqui se é o Conselho Federal de Odontologia que vai conceder o reconhecimento do curso de especialização na área, tá? E o curso sendo credenciado ao conselho ali regional. Então o que acontece aqui, pessoal? Nesse item 68, tá? Ele está falando dessa possibilidade de reconhecimento. Isso a gente vai encontrar lá no 171, tá? O artigo 171 da Resolução 63, ele vai trazer a seguinte redação. O Conselho Federal de Odontologia concederá reconhecimento ao curso de especialização promovido por instituição de ensino superior e credenciamento a curso de especialização promovido por entidade de classe registrada no Conselho Federal. Tá? Então o item está certinho porque está de acordo com a redação lá do artigo 171, tá bom? Próximo. Os documentos de identificação profissional serão confeccionados, expedidos,
distribuídos e controlados exclusivamente pelos conselhos regionais, tá? Então aqui ele está falando sobre essa questão da documentação envolvida, se é feita exclusivamente pelos conselhos regionais, tá? Eu quero que você observe lá no artigo 178 da Resolução 63, lá vai ter a seguinte redação: os documentos de identificação profissional serão expedidos exclusivamente pelos conselhos regionais, cabendo ao Conselho Federal a confecção e a distribuição e o controle, tá? A confecção, distribuição e controle. Então perceba, os documentos de identificação profissional serão expedidos exclusivamente pelos conselhos regionais, cabendo ao Conselho Federal a confecção, a distribuição e o controle. Ou seja, há uma parceria entre o Conselho Federal e o Conselho Regional. Ou seja, eles compartilham ali atribuições. Então, aqui, do jeito que ele falou exclusivamente, tá? Aqui tá fora porque a confecção é do federal, tá? Então, já tá fora aqui do esquema porque ele falou que seria o regional, beleza? Lá no 178. 70 aqui agora pra gente. No uso de papéis de expediente, o modelo de capa de processo adotado pelos Conselhos de Odontologia será o aprovado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então ele está falando que ali, no uso de papéis de expediente, o modelo de capa de processo adotada pelo Conselho de Odontologia será aquela capa aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. Convenceu bem o item, tá bonito, tá interessante, mas se você olhar a redação do artigo 236, tá? Lá você vai perceber que o modelo de capa dos processos adotados pelos Conselhos de Odontologia será aprovada pelo Conselho Federal, tá? Conselho Federal, certo? E não Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Então aqui ele traz Conselho Federal, beleza? Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte, a gente fez essa parte então da Resolução 63, nós agora vamos para outra parte da prova, 2 itens aqui para a gente arrematar esse aulão, tá? Essa parte 2 do aulão, e a gente vai falar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais aqui na discussão. 64 então vem falando, aqui eu pulei, né? Acabei pulando, era para ter vindo esse aqui antes. 64 ele vai falar assim, ó. A inscrição do cirurgião dentista no respectivo conselho, tá? Então, o cirurgião dentista vai escrever no conselho da região dele, deverá ser requerida ao presidente do conselho regional e será considerada como efetivada depois de aprovada em reunião do conselho regional, independentemente do pagamento de taxas. Então, quando você entra com o pedido de inscrição, beleza, presidente, requerimento, tal, o presidente avalia, beleza. Só que aí, independentemente do pagamento de taxas, ele já ficou esquisito, tá? Isso aqui é uma questãozinha do decreto. A gente vai encontrar alguma coisa lá, talvez tangenciando na Lei 4.324, mas o decreto está mais claro isso aqui. O decreto, então, 68.704, acompanha comigo no artigo 24, ele vai falar que a inscrição do profissional somente será considerada autorizada depois de aprovada em reunião do conselho, à vista do parecer do conselheiro relator e efetivada após o pagamento das taxas. Então, tem que acontecer o pagamento das taxas, senão não tem como. Você escolhe, de repente, você vai lá, entra com o pedido, aprova a inscrição, gera o número e aí o cara não pagou ainda. E aí você fica no prejuízo, o conselho fica no prejuízo. Então, é necessário o pagamento primeiro, tá? Para que seja deliberado ali a situação. Então, pessoal, então aqui o item fica errado, tá? 65, pessoal, questão de prova aí, ó. Os conselhos regionais poderão aplicar a penalidade de suspensão do exercício profissional por até 30 dias aos cirurgiões dentistas. Questão interessante para a sua prova do CFO, tá? Essa aqui foi para um conselho regional, mas para o seu concurso do CFO é uma questão muito importante, tá bom? Então,
65 ele fala da questão do prazo aqui, do prazo aqui da penalidade de suspensão, tá? Aos cirurgiões dentistas. Então, pessoal, se você acompanhar comigo, lá na lei 4.324 de 64, eu quase erro quando eu vou falar, porque parece a lei 4.320 de 64, né? Então quase escorrega aqui na hora de falar, tá? A lei do direito financeiro. A numeração é quase igual. Então aqui, ó, lá no artigo 18, dá uma vontade de falar 4.320, artigo 18, a gente tem aqui, ó, as penalidades disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais e cirurgiões dentistas inscritos são as seguintes. Então você vai ter lá as penalidades, tá? As penas. Então nós temos aqui as penas. Quais são elas? Então nós teremos aqui a advertência, tá? Confidencial em aviso reservado, tá? Nós teremos aqui a censura confidencial, tá? Isso aqui é a pena máxima lá do Código de Ética, tá? A censura aqui. Confidencial em aviso reservado. Nós teremos aqui a censura pública, tá? Censura pública em publicação oficial, por isso pública, tá? Então você tem uma penalidade de censura aqui que não vai ser externalizada, né? Não vai ser publicada, isso para todo mundo ficar sabendo, e a gente tem aqui a pública, tá? A gente tem também a suspensão, tá? Do exercício profissional por até 30 dias, e nós teremos aqui também a cassação do exercício profissional. Então aqui é uma situação mais grave, né? Do exercício profissional, há de referendo do conselho, tá? O conselho vai deliberar sobre a cassação do exercício profissional, dependendo da penalidade, dependendo da infração cometida pelo cirurgião dentista. Tá bom? Então, essas aqui são as penas que estão presentes lá no artigo 18 da Lei 4.364. E a questão trouxe pra gente que seriam 30 dias, tá? Seriam até 30 dias. E está exatamente alinhada com a legislação. Ó. A suspensão, realmente, ela é de até 30 dias. Suspensão, 30 dias, exatamente o que está escrito aqui. Tá? Então o item 65 ele está correto, beleza? Então a gente fica por aqui, a gente fecha esse aulão aí, pessoal, a gente fecha o nosso aulão, nós estamos resolvendo aí, fazendo uma revisão para o CFO, resolvendo uma prova do Conselho Regional lá do Acre, para poder alinhar mais ou menos, a banca é a mesma, então assim, a gente tem uma perspectiva de pelo menos ver como é que foi o sentimento lá da prova do Conselho Regional, porque a gente espera pelo menos isso aqui para o Conselho Federal, para a sua prova, tá ok? Então, a gente encerra essa parte 2 da revisão, a gente vai ter uma parte 3 ainda, e se você ficou aqui comigo até o final, eu gostaria que você comentasse aí como é que tá o termômetro, se você acha que é isso mesmo, se concorda, discorda com os pontos que eu estou colocando aqui, se tá bacana, se tá gostando, e vamos que vamos avançando aqui até a próxima parte deste aulão, beleza? Valeu, galera!